No episódio anterior, nós vimos como foi que a tecnologia nos ajudou a convergir o jogo da vida, etc. E sabe para que foi importantíssima a tecnologia também? Para a questão do dinheiro. A gente já viu que todo mundo achava que não tinha dinheiro, mas tem sim. O que depende é a escolha. Lembra a história dos armamentos? E tem outros exemplos. Nesse mesmo estudo dos armamentos, feito pelo Buckminster Fuller, projeto chamado What the World Wants, o que o mundo quer, se verificou que para resolver todas as questões de fome do mundo, por exemplo, precisaria apenas de 16% do que as pessoas gastavam em dietas naquele ano de 1997. Então a questão não é da falta de dinheiro, é das escolhas. E como é que a gente pode escolher melhor? A gente pode escolher melhor se a gente compreende os fluxos, o que já era possível, porque a publicidade fez com que a gente percebesse esses fluxos todos, e também se a gente usa a economia do compartilhar, a economia colaborativa, a economia criativa e uma economia multimoedas para aproveitar melhor os nossos recursos. Quer isso mais concretamente? Pensa o seguinte: existem cidades como Seul, na Coreia, existe na verdade toda uma rede muito grande que já existe no tempo de vocês, ela chama Sharing Cities, busque ali na Shareable, e que estão trabalhando com todas as facilidades possíveis pelo compartilhamento de infraestrutura. Sim, porque tem muita infraestrutura. Então, por exemplo, construir. Precisa construir mais? Não precisa. O que não quer dizer que as construtoras vão à falência de jeito nenhum, mas em vez de fazer novas construções, elas vão adaptar as construções que já existem. Porque na maioria das grandes cidades, o que existe de espaço ocioso, de moradias desabitadas, corresponde às pessoas que estão sem moradia. Então é só questão de fazer o match. Então, vou te dar um exemplo. Imagina uma prefeitura, como a de Seul, na Coreia, que precisa de mais estacionamentos, uma cidade grande. Então, em vez de um tempão, licitação, milhões, buracão, inferno de trânsito, etc., o que você faz? Um aplicativo que mapeia quem tem garagem e mora num lugar, trabalha em outro e a garagem está desocupada e pode ser usada. Então, maravilha, você tem um aplicativo e você vê garagens que você pode usar perto da onde você está indo. Quem ganha com isso? Todo mundo. Ganha quem tem a garagem, ganha quem usa a garagem e ganha sobretudo a prefeitura, que pode investir em coisas muito mais interessantes do que estacionamento. E isso se tornou uma tendência. Seguindo o Seul, que tem incubadoras de negócios compartilhados e tem selo, uau, este é um negócio compartilhado, isso é uma beleza, isso se instalou como um procedimento e isso até ajudou a resolver questões muito simples. Pensa o seguinte: hospitais. A pessoa pode ter uma dor de barriga, uma gripe, uma coisa assim, e ela vai para o hospital e ela entra na mesma fila que aquele que tem um tumor de cérebro seríssimo. Então, e se antes de ir lá para o Hospital das Clínicas, por exemplo, que é tremendamente especializado, você pudesse ser atendido de forma mais tranquila, fazendo uma espécie de triagem com o grau de gravidade. E se, sabe que essa coisa do se e se é muito importante, né? Na minha época ali, 2050, lembre-se que eu sou a Iris Sparrow, ativadora de futuros, vivo em 2050. Na minha época, o maior ramo da ciência é a iciologia. E eu quero que você prometa para mim que você sempre vai perguntar e se? E depois de perguntar e se, você vai perguntar por que não? Então, a iciologia fez com que as pessoas pensassem e se, para melhorar as questões de saúde sem mais investimentos financeiros, a gente otimizasse a economia do compartilhar aquilo que já existe. Por exemplo, cabeleireiros. Presta atenção. Em cada quarteirão, quantos cabeleireiros não tem? Quantos institutos de beleza? Aí quando acaba, fica aquele espação que tem maca, que tem um monte de coisas. E se a gente usasse esses espaços como espaços de cuidado? E espaços de cuidado para evitar que as dores de barriga, as gripes, aquilo que pode ser resolvido com massagem, com chazinho, com medicinas alternativas, medicinas naturais, medicinas da tradição, das culturas populares, das tradições indígenas, etc., se não tiver um monte de coisa que dá para resolver assim, sem precisar entupir ali as filas e os incríveis especialistas dos hospitais mais sofisticados. O que mais? Escola.
Toda escola poderia ser um centro de economia criativa e colaborativa. Ela já está lá, ela já serve uma comunidade, os alunos trabalham empreendedorismo, novas economias, visão de futuro, gestão, etc., dentro da escola, servindo como motivadores. Foi assim que as escolas se transformaram em centros de empreendedorismo criativo, ganhando amplitude. Por quê? Porque cada aluno trabalhava com economia criativa, compartilhada, colaborativa, usando recursos não apenas monetários, mas recursos culturais, ambientais, sociais e financeiros, recursos como conhecimento, infraestrutura ociosa, ajuda mútua, tempo, etc., e conseguindo fazer da sua escola um polo de reverberação e ativação de toda a comunidade. Os resultados disso tudo foram incríveis, mas para que ficasse provada a nossa capacidade de gestão criativa, colaborativa, precisava acreditar. O que quer dizer acreditar? Acreditar é você sistematizar, você ver os resultados sociais, ambientais, culturais e financeiros daquilo que você está fazendo para provar que isso era eficaz, possível, mesmo que improvável. E isso aconteceu.